Olá, tudo bem? Como é que estão vocês aí? Tudo na paz? Nós estamos gravando na quarta-feira e o Flamengo acaba de conquistar o segundo lugar num torneio que estava acontecendo lá acho que no Catar, por ali assim. Eu não sou Flamengo, mas eu estava torcendo para que o Flamengo ganhasse. É o Brasil que iria ganhar, né? Então, antes de começar o programa aqui, minhas lágrimas junto com a dos flamenguistas. Aí eu queria que o Flamengo ganhasse. Agora também é o seguinte, o Flamengo já é o segundo. Eu estava me lembrando uma frase do Nelson Piquet que dizia o seguinte: o segundo lugar abre a fila dos perdedores. É o primeiro dos perdedores. Mas não é bem assim que a gente deve encarar a coisa, não. Ano que vem tem futebol de novo, tem carnaval de novo, tem tudo de novo, tem aniversário de novo, vai ter Natal de novo. Falar em Natal, tá na hora, o Natal tá chegando aí. E se a gente ficar se contaminando com essas coisas, por exemplo, essa loucura que tá o Brasil, direita, esquerda, todo mundo brigando entre si, famílias sendo divididas. Não, o fulano não me dou com ele não, que ele é esquerdão, e esse daqui é direitão, e esse daqui é centrão. É todo mundo assim desse. A gente precisa ter um pouco mais de paz, de calma, de sabedoria. Porque o mundo não se faz. Quem está pensando que o próximo governo vai resolver as coisas do Brasil, eu diria para você o seguinte: calma, porque o negócio é geracional. A cada geração a gente muda alguma coisa. E a gente deixou de mudar durante várias gerações e estamos aí nessa luta fratricida, irmão contra irmão. Enfim, as famílias divididas. Um negócio meio doido, né? A gente tem coisa mais importante para resolver na vida. Nós estamos em cima da terra, que é o celeiro do mundo. Nós podemos produzir muito mais. Nós temos aqui soja, milho, café, cacau. Estou falando só de Rondônia. Se a gente explodir lá para o resto do sul, tem uva, tem lá na Bahia, Pernambuco, tem as frutas, tem tudo, tem de tudo aqui. Tem madeira, que a gente fica aí, madeireiro precisa ser tratado como empresário. Garimpeiro precisa ser tratado como empresário. Não é bem do jeito que a gente fala, não. Então a gente precisa olhar essas coisas assim com muito cuidado. Boa noite. Obrigado a você que em qualquer canto do estado aí agora está ligado conosco. Um abraço grande, e é sempre muito bom essa conversa que a gente traz. Eu estou falando aqui de produção, que é uma coisa que me agrada muito. Vamos falar de leite? Eu confesso a vocês que eu sou intolerante a leite. Leite para mim é um negócio meio difícil. Não sei como é que é esse negócio de tomar muito leite, não. Meu negócio é mais suco, água, café, mas o leite me incomoda um pouco. Mas só incomoda a mim. Eu tenho que me preocupar com o resto da população que precisa de leite. Cálcio é vida, leite é vida. E leite é uma dor de cabeça que todo ano eu trago aqui para os meus programas. Hélio Dias está aqui comigo, a Cimara Gonzaga também. Hélio Dias é o presidente da Faperon. Cimara é uma zootécnica e analista daquilo que ocorre lá dentro da Faperon. É um prazer recebê-los. Boa noite, Léo. É um prazer estar no seu programa e tratar de um assunto tão importante como a cadeia do leite aqui em Rondônia. Uma cadeia que está tendo uma situação, vivendo um momento de crise a nível de Brasil, um problema estrutural, igual você falou, que só vai resolver se houver uma política estruturada principalmente uma política estruturada para o Brasil, né? E também para Rondônia. Os nossos governantes têm que fazer alguma coisa para que isso possa beneficiar o nosso produtor. Uhum. Bom, Cimara, você é analista disso aí, quer dizer, todo ano você tem esse problema, essa crise leiteira aí para fazer análise e decidir que caminhos é que a gente pode tomar, né? Obrigado por você ter vindo. Obrigada, Léo, pelo convite. É exatamente isso. E o Brasil, assim, não só Rondônia, mas o Brasil todo tem passado por essa crise, né? Então, ano após ano, a gente se debruça em cima dessa situação. A Federação, junto com a Confederação Nacional da Agricultura, a gente está sempre levantando essas informações e buscando possíveis soluções, né?
Ô, Simara, você que é zootecnista, o problema é estrutural, a gente sabe que é, a gente precisa comprar o leite lá do Mercosul, a gente tem duas épocas aqui que são difíceis, você tem a época das chuvas e a época das secas, que altera a função da produção de leite nas vacas, mas a gente tem um problema que eu gostaria de saber. Isso é próprio dos países que têm clima temperado, ou seja, que estão nessa faixa aqui do Brasil, como na África também, ou é somente aqui? Não, o mundo todo, de uma maneira geral, sofre com essa sazonalidade, né? Que a gente fala que está relacionado com a produção de pasto, principalmente, de alimento. Nós, como um país tropical, não somos diferentes. O que muda dos países de fora é que eles têm uma tecnificação e um planejamento melhor, né? Aqui nós temos produtores, regiões que fazem esse planejamento, esse gerenciamento da atividade. Lá na sua terra, por exemplo, lá em Minas Gerais. Também. Mas também tem aqueles que não se planejam. E aí acontece isso, né? Fora outras questões, principalmente a questão política. Questão política, o preço Brasil hoje, que ele é diferente do preço dos outros países, que a produção, na sua maioria, é subsidiada. Então, se a gente falar de Mercosul, Argentina e Uruguai, tem a produção subsidiada pelos governos. Se a gente falar de Nova Zelândia, os produtores, eles são extremamente organizados. Então, perpassa por todos esses Nos fatores. Estados Unidos também, na França também, né? Também. A França que fala tão mal da gente, também. É uma super proteção, né? Uma rede de proteção para tudo, né? E se você observar, eles têm bem menos recursos, mas eles sabem utilizar os recursos de forma mais eficiente. Então, eu diria que é por isso. Bom, quando a gente vê que essas coisas são feitas dessa forma, aí entram as federações, as associações, e vocês estão organizados agora, a PRON, o FAPERON, acho que tem mais alguém aí, FETAGRO também, que está trabalhando para que a gente tenha um caminho. Eu gostei daquilo que vocês imaginaram que foi colocado aqui como o pilar de proteção de mercado e combate a abusos. Tem uma outra coisa que é a gestão e transparência de preços e pagamentos, que está assim bem definido quem faz o quê, como é que vai fazer, que caminho vai tomar. Mas isso é necessário que a gente tenha dinheiro, porque não se faz nada sem, que a gente tenha vontade política, que também não se faz nada sem, e que a gente tenha um interesse real de quem produz o leite e dessa cadeia do leite. E aí eu vou chamar o pessoal do Conselheite, que eu tenho um enorme carinho por essa turma. Eu vi quando começou isso aqui com a Silvana ou Suzana? É Silvana, né? Eu acho que é. Silvana, que hoje teve na Semagric e tal. Isso. Então, eu tenho um carinho muito grande por eles, porque eu sei o trabalho que eles vêm fazendo e que terminou chegando nesse ponto que vocês estão aqui agora. Mas é difícil fazer alguma coisa, né, Hélio? Na verdade, essa cadeia do leite, Léo, a gente tem que analisar ela assim, na grandeza que ela é a nível de Brasil. O Brasil, nós temos todas as regiões do país produz leite. Lógico, em quantidades, cada qual tem o seu ranking aí na produtividade, e épocas de sazonalidade, igual você falou. Por exemplo, aqui quando está na entre safra, o Rio Grande do Sul, o Paraná está na safra. E lá eles têm outro tipo de alimentação, aveia, assim por diante, né? E o grande produtor de leite do Brasil, que é Minas Gerais, que tradicionalmente é o maior produtor. Já é por aptidão. Por aptidão. Aí vem Santa Catarina, um estado muito pequeno, mas o Paraná também se destaca de uma grandeza muito grande na produção de leite, em genética de ponta. Tem lá eles têm uns 20% a 30% de produtores que estão no nível alto, enquanto Rondônia está aí 10% a 15% dos produtores têm produtividade acima de 20 litros vaca dia. Mas o que nós estamos enfrentando neste momento que a gente chama na crise do leite, olha, eu sempre digo assim, tá vendo são vários fatores, né? Uma tempestade perfeita. Ou seja, tudo que podia dar errado está nesse momento. Primeiro, esses acordos bilaterais, o Lula assumindo aí a frente do Mercosul,
E quando você está acordos bilaterais, pelo que eu imagino, olha, você deixa entrar meu queijo, deixa entrar meu leite em pó aí em quantidade grande e você me vende isso. Enfim, os acordos bilaterais de relacionamento comercial, você sabe como é que funciona. E nessa enxurrada, as portas foram abertas e continuam abertas em quantidades excessivas, principalmente os produtos lácteos, com destaque a mussarela, que é o que nós produzimos. 80% do leite Rondônia se transforma em mussarela, que vai para São Paulo, que o nosso consumo aqui é muito pequeno, que vai para Minas, que vai para Rio de Janeiro, enfim, interior de São Paulo. Que vai para São Paulo para fazer pizza, né? Para fazer pizza, onde tem o consumo, né? Uhum. E aí, todos esses produtos, queijos em geral, está entrando em enxurrada pelo favorecimento da política pública do MAPA. E para segurar a inflação, ao mesmo tempo está matando as galinhas de ovo de ouro, que é os pequenos produtores do Brasil afora, que no final do mês, um exemplo de Rondônia, o que faz a diferença é o cheque do leite para manutenção. Uma das rendas que a gente conhece de perto aí nos municípios de Rondônia, para fortalecer o comércio, é o cheque do leite, conforme uma das receitas que o produtor tem. E a gente está conseguindo acontecer isso. A CNA entrou com um instrumento chamado jurídico antidumping. Eu tenho que falar, quando você fala essas letrinhas, eu tenho que traduzir para o pessoal. CNA com Confederação Nacional de Agricultura. Exatamente. Tá. A sopinha de letra a gente vai traduzindo aqui. A CNA, nossa Confederação Nacional da Agricultura, igual as federações do Brasil, é filiada. Então, ela faz a representação perante o Congresso, perante os ministérios. Então, entrou com um processo pedindo para que haja cessar, ou pelo menos o quantitativo. São milhões e milhões de reais brasileiros que são exportados, que são importados. E o pior, que estão aceitando ainda, nesse acordo comercial com o Uruguai e Argentina, estão aceitando importar leite em pó. E a nossa lei, agora que alguns governadores estão tomando algumas medidas firmes, o Minas Gerais e Goiás, o Caiado, Santa Catarina também. Santa Catarina, é não aceitar pegar o leite em pó lá e diluir, né? Em outros produtos para fazer sorvete, picolé, enfim, existe umas centenas aí de fábricas, de indústria que utiliza. Em vez de comprar o leite nacional, o leite in natura nacional, não compra o leite em pó e transforma ele por mais barato. Agora você podia perguntar, mas se eles conseguem colocar aqui por um preço mais aquém do que é praticado no mercado? Olha, é muito fácil. Um país tem moeda mais fraca do que a nossa, você está entendendo, né? Uhum. É o problema de cotação do dólar. A dolarização a dolarização, exatamente. E ainda tem lá no seu país, eles ainda têm subsídios para produzir. Você vai ganhar tanto por litro se você produzir 1 litro. Se você produzir 10, você vai ganhar 10, produzir 100, 1.000. Então, quanto é que está o litro do leite hoje aqui na linha? 1,50, 1,65 no máximo, as últimas notas fiscais. Eu queria ter trazido aqui para você, mas eu te mando amanhã. Uhum. O que está sendo pago. Hoje, mas logicamente poderia me dizer hoje, mas aí quanto está no comércio? Existe muita gente ganhando em cima disso. Inclusive, não só o laticínio tem seu custo industrial, tem sua margem, o produtor tem sua margem. Mas nós produzimos. A partir que sai do laticínio, nós ainda tem 3 tombos no custo dos produtos. Tem o atacadista, distribuidor, tem o varejista, que é o supermercado, né? E ainda tem os 19,5% do imposto do ICM com o governo. O governo é um sócio majoritário. É o sócio miserável, né? Eu vou te contar um negócio. Desse jeito. Eu fico irritado com essas coisas. Não é que eu não queira pagar imposto, não, porque na verdade ninguém gosta de pagar imposto. Se gostasse, o nome não era imposto, né? Era contribuinte. Eu não tenho imposição, eu tenho contribuição. O imposto é imposto, a gente não gosta. Mas é o seguinte, é demais. A carga tributária chegou numa quantidade que eu não sei. Lá em Minas Gerais, você se lembra disso, né? Em Minas Gerais teve a derrama por causa de 20%. Hoje a gente está com quase 40%. No geral dá. No geral dá, por causa do imposto de renda, IPI, PIB. Vamos fazer aí, vamos fazer a mudança aí, vamos fazer o arcabouço fiscal, que eu digo que é calabouço fiscal. Tá doido esse negócio. Vou fazer um brinde aqui ao pessoal do leite, que eu conheço desde criança, desde lá de Nanuque, Minas Gerais, que eu conheço, eu sei como é que é a vida desse povo.
Mas são... Acompanhei aqui na Expovel o nascimento do... Não era Conselheite, mas era alguma coisa assim. Era uma comissão ligada ao uma leite. comissão ligada ao leite que foi que levantou esse pessoal. Já tinha essa luta de antigamente? Tinha. Eu estou falando de coisa de 20 anos, 20 e poucos anos, que eles faziam já um concurso leiteiro, dava prêmio, dava vaca, dava ração. E chegou a esse ponto que chegou aqui. Agora, é duro porque todo ano a gente conversa, nessa época, principalmente sobre o mesmo assunto. E me parece que a cada ano, pelo menos agora, eu estou vendo que está piorando, né? Porque chegou no fim do poço, praticamente. Chegou, né? Para o produtor, sim. Na verdade, é um problema estrutural também do Estado. Nós falamos um pouquinho dos problemas federais que têm contribuído, né, nessa tempestade aí da crise do leite a nível do Brasil, e aqui em Rondônia nós temos outros problemas que estão contribuindo também para que afunde mais a cadeia do leite, que prejudica mais os produtores. Por exemplo, nós temos aqui em Rondônia uma cadeia produtiva com duas vertentes. A indústria está bem localizada. Hoje nós temos, por exemplo, dentro da cadeia industrial, nós temos uma capacidade de processar de 4 a 5 milhões de litros dia. Os laticínios que estão em Rondônia instalados, aí, principalmente para o interior do estado. Mas nós já tivemos produção quase perto de 3 milhões. Hoje 1,5 milhão. Então nós caímos muito a nossa produção, relacionada a vários fatores. Entre alguns fatores que eu gostaria de destacar, a nossa base genética dos nossos animais, das nossas matrizes leiteiras, ela é considerada baixa, fraca ou mediana. Logicamente, quando eu falo assim, baixa, eu não estou generalizando. Nós temos uns 15%, 20% que nós temos vacas de nível considerado a pasto ou de forma estabulada, de acima de 20 litros, 25, 30, nós temos esses produtores nesse nível. Mas a grande maioria do pequeno produtor, que tira até 50 litros por dia, até 100 litros, a base genética nossa precisa melhorar muito. Precisa melhorar muito. Então, ela foi composta, a composição dessa nossa vacada de leite, ela veio há 20 anos atrás, com importação de Minas Gerais, do Goiás, e normalmente quem exporta, a grande maioria mandava o que era refúgio lá, o que não já estava servindo mandava para nós. Então foi o que aconteceu. Como é que a gente chama isso aí, Simara? O descarte? Bico de... a ponta, né, de cabeceira. A ponta. Tem o fundo e a ponta. O fundo e a ponta. Mandava o fundo. Pois manda aí assim que pro pessoal. O pessoal não sabe nem o que é isso. Manda isso aqui assim que está de bom tamanho. Chegava aqui, a gente achava que era de bom tamanho mesmo. Pronto. Pegar uma vaca que dava 20, 30 litros pra gente era alguma coisa assim de excepcional, né? Hoje isso é ponta lá, hein? Continua sendo ponta lá embaixo. Mas a nossa aqui, se você for ver os levantamentos que nós temos do Sebrae, a média do nosso aqui não passa de 7 litros por dia. A média vaca litro, na média geral, né? Vamos por 3 milhões de cabeças. Eu sou que tenha 2 mil vacas em lactação. Então, essa média nossa cai muito em razão dessa formação. Agora, o que um governo do estado, o que as prefeituras deveriam fazer, o que o MAPA deveria fazer como política de estado para poder reverter isso, apoiar aquele pequeno produtor lá que está usando um boi de boiada, ou muitas vezes aquele pequeno produtor que não faz uma inseminação artificial, que não faz uma transferência de embrião, era fomentar, apoiar. E em Rondônia, o que estão fazendo aí é extinguiu o fundo do leite, o fundo Proleite. Você sabia disso? Era o Proleite que eu estava tentando me lembrar. O Conselheite veio depois. É um conselho que gere o Proleite. O primeiro é o Proleite. 2005. Foi 2005, é verdade. Na época que a gente estava aqui brigando naquela época por melhoramento genético, inclusive do gado leiteiro. A gente queria passar aqui de 4 para 8 milhões de... Pelo menos era o previsível, a gente pode chegar a 8 milhões de litros aqui em Rondônia. Estamos aí hoje com 4, 1,5. Não, 1,5. 4 milhões é a capacidade da indústria. Inverteu. Tudo que você pensou, 1/5 do que você imaginar naquela Agora você vê só, a gente pensava naquela época no melhoramento genético boi verde. Você acompanhou isso também, lógico.
o boi verde que a gente chegou aí. Hoje nós temos 17 milhões de cabeças de gado, eu acho que é isso aí, 17, assim, 18 milhões. para matar. É isso mesmo, né? E a gente chegou nesse ponto, mas não chegou no leite. E aí o leite... isso me dá uma tristeza que não tem mais tamanho. Sabe por quê? Porque nós estamos jogando dinheiro fora, nós estamos jogando conhecimento técnico. Já pensou um cara que conhece do sistema leiteiro? Quanto tempo a gente preparou esse pessoal para produzir o café de qualidade que a gente tem hoje? Quanto tempo a gente preparou esse pessoal para o cacau? Emater, Ater, Faperon, todo mundo junto para fazer alguma coisa. E o leite ficou aí uma porcaria. E quem está brigando pelo leite é quem não toma leite. Eu vou fechar esse bloco aqui, vou chamar o Hospital de Olhos Veloso e a gente continua com mais Hélio Dias da Faperon e com a Cimara Gonzaga. Cimara, você veio para cá para trabalhar nisso ou você veio de Minas para cá para fazer algum curso, fazer outra coisa? Não, vim exclusivamente para trabalhar na Faperon. Vai gostar de leite assim no ódio. Vamos lá. Na capital, no interior, não se tem nada igual. Modernidade, muito trabalho e dedicação. A clínica cresceu e se tornou um grande hospital. 0800 333 3040. Pra que seu olhar seja maravilhoso. Hospital de Olhos Veloso. Estamos de volta, eu estou no segundo bloco do nosso programa de hoje. Eu vou dar um pulo aqui assim, porque eu sei que uma das coisas que a gente tem que acertar é o seguinte: contrato de fidelização entre o produtor e o laticínio. Eu sei como é que funciona esse negócio, porque é o seguinte: o leiteiro, o caminhão leiteiro, ele na verdade é o carteiro, é o menino, é o boy, né? Tudo que o produtor precisa lá, é o comprador do querosene, do óleo, de tudo, é ele que faz. E tudo é pago com o cheque leite, né? E quem faz isso é o dono do laticínio. Sempre foi assim, essa é uma fórmula que vai continuar para o resto da vida, mas se a gente não tiver uma organização nesse ponto, é o primeiro ponto falho. E a partir daí o produtor morre lá na ponta da linha. E aí tem que vender a vaca para poder alimentar a família, né? Verdade. Os custos de produção nosso, por exemplo, você para produzir 1 litro, 10, 100, 1000 litros por dia, você tem um custo fixo. Uhum. Você tem um custo com ração, você tem um custo de manejo, medicamento, vacinas, água, né? Que a gente não serviços conta, né? operacionais, né? Então você tem todo um custo fixo aí. Você chega no final do mês ou no final do dia, ó, eu produzi esse me custou tanto. Sem dizer o preço da vaca, só estou falando dos custos normais. Agora, quando você vai vender, ó, só daqui 35 dias para você me dizer quanto você vai me pagar. Isso não está certo, né? Não. Então é um ponto que nesse último documento aí, que o grito do leite, que é chamado aqui em Rondônia, que agora nós intitulamos esses encontros que teve agora, a audiência também da Assembleia Legislativa, também teve agora... Parabéns pelo trabalho que vocês fizeram lá, viu? E aí também teve esse Fórum do Leite aqui em Porto Velho, onde levantamos todos esses pontos. Quais são os gargalos, quais são os problemas, as dificuldades enfrentadas pela cadeia do leite, inclusive com associações, cooperativas, lideranças, a classe técnica, tudo teve presente. Nós elaboramos um documento de vergonha, um documento de 15 folhas, eu mandei para ti também. Esse documento, ele mostra vários pontos, porque, na verdade, quando eu falo estrutural, porque existe uma coisinha aqui, outra coisinha aqui, que foi dificultando, foi complicando, que chegou nesse nível da crise. Uhum. Muitas medidas que eram para ser tomadas em várias esferas, por parte do laticínio, por parte do produtor, por parte desses elos da cadeia e até por parte do governo, o fomento, assim por diante, ficou falho. E aí a crise aumentou, a crise chegou num ponto, né? Então são coisas que já deveriam ser tomadas. Quando eu falo assim, ter uma política de Estado escrita, onde todos os setores possam se conversar e acompanhar mensalmente, anualmente e cobrar resultado. Você me falou aqui, Léo, que há 20 anos atrás você já discutia isso. Já existia sonhos para melhorar a genética, melhorar o nível das pastagens fornecidas para esse rebanho, a genética de uma maneira geral, e pensava em, nós temos uma capacidade industrial de 4 milhões, nós podemos ir para 8.
E hoje nós estamos com 1,5 milhão. O que que aconteceu? Engatamos a ré, né? Engatamos a ré, mas por quê? Quando eu falo uma política pública de Estado, é uma combinação do setor leiteiro de Rondônia, juntamente com... Porque muitas coisas, Léo, não adianta a gente dar porteira para fora, nós não decidimos. Tem muita coisa que é da porteira para fora que se decide. É em forma de legislação, é cobrando muitas vezes dos laticínios, criando fundo Pro-Leite, hoje acabando com o fundo Pro-Leite, que era para muitas vezes, não é para incentivar eu não, que outros produtores que muitas vezes têm um poder aquisitivo melhor, mas é o pequenininho, o assentado, é o reassentado que está lá com 10 vacas de leite, 15 vacas de leite, que precisa sair de 7 para 10, 12 litros a pasto. Talvez não precisa, não precisa ter uma vaca de 25 litros, mas precisa melhorar. Se ele colocar aí 4, 5, 6 litros em cima de uma vaca, aquela vaca vai comer menos, vai produzir mais, vai aumentar a renda dele. Então, política de Estado, quando eu falo, é assim, sai governo, entra governo, mas tem aquela política definida para que aquele setor, aquele segmento continue trabalhando naquele rumo e só crescendo. Agora, quando não tem isso, quando não tem direcionamento, quando não tem gestão, ó o que acontece, ó. É o que está acontecendo na cadeia do leite. Falta de gestão de muitas vezes daquelas pessoas que estão na responsabilidade de ajudar a dar o rumo, né, politicamente. Né? O que a gente pode fazer aqui? Eu sei que o Rondônia é o espaço onde os atacadistas colocam o leite, normalmente de Goiás. Vou falar de marcas aqui, porque certo. Todo mundo sabe. Italac, Piracanjuba. Italac tem fábrica aqui, tem laticínio aqui, mas na verdade a raiz não é aqui. O Piracanjuba está vindo aqui. Eu já vi leite aqui que eu nunca tinha ouvido nem falar de multimarcas, né? Que está chegando por aí. E a gente tem os produtores daqui, laticínios que cresceram na marra, porque empreendedor, principalmente nessa área, tem que ser caba macho, roxo, daquilo roxo. Agora, a gente não tem acesso, ou melhor, abertura para fazer aquilo que se fez lá no Paraná, as cooperativas de leite. A gente tem mas é um negócio pequeno. A gente não tem dinheiro para fazer isso e é preciso que haja. E esse dinheiro tem que estar vindo de algum lugar, porque se a gente quiser fazer para gerar alguma coisa, então, para rir tem que fazer rir, né? Tem que chegar o dinheiro, né? Não pode. E se a gente tem prática abusiva, se o dono do laticínio chega lá e olha, eu vou lhe pagar daqui a 35 dias, mas depende do preço do leite, o que é que vai acontecer? Como é que eu vou trabalhar com um mercado futuro desse? Isso não é futuro, isso é... Instabilidade total, né? Na verdade, Léo, dentro desse prisma de raciocínio seu, essa falta de previsibilidade que a gente tem observado na cadeia do leite, é normal isso. Por exemplo, lá no Paraná, você sabe que grande parte da cadeia do leite ela é comercializada ou produzida, industrializada através das grandes cooperativas. Perfeito. Aqui em Rondônia, eu já de antemão digo, eu sou daquela linha do livre mercado, da lei da procura e da oferta. O livre mercado é que determina tudo. É que determina tudo. Mas aqui em Rondônia, nós temos um problema intrínseco de cultural nosso. Exato. Aqui nós temos um problema que ela é de Minas, eu sou do Mato Grosso do Sul, você é baiano, né? Isso. Enfim, quantos que estão nos assistindo aqui, talvez seja dos 27 estados da federação que veio como bandeirantes, como migrantes, procurar uma vida melhor, assim como eu, né? Então, nós temos dificuldade de se juntar. E a gente entende que os grandes grupos comerciais interessados de vários setores, não é só do leite, não, eles aproveitam dessa fragilidade e muitas vezes não, quando vê alguma cooperativa que já tentou nascer uma cooperativa em Machadinho, ou tem Rolim de Moura, e não consegue sobreviver porque os maiores conseguem matar ela no ninho antes de começar. Me lembro que há 30 anos o Ivan de Souza fez aqui um frigorífico, aqui na estrada de Santo Antônio, um laticínio aqui na estrada de Santo Antônio. Também. 13 quilômetros de linha de energia, ele colocou do bolso dele para ir lá. Não teve apoio de ninguém. Eu me lembro que no dia o governador foi lá para a inauguração, mas...
Essa mesma história se repete, no exemplo, na cadeia da carne, os grandes frigoríficos de Rondônia. Então, já existiu aqui as iniciativas há 15, 20 anos aí na região de Ariquemes e de Pimenta Buena, a Cooper Carne, você lembra? A Cooper Carne nasceu e com 3, 4 anos morreu por falta não só da direção dos frigoríficos, mas os próprios associados deram R$2 a mais na Rua do Boi, eles foram vender para o atravessador e esqueceu a empresa dele. Prática abusiva, né? O cabo usou a prática abusiva e eles não tiveram paciência e perseverança. Dentro da cadeia do leite, isso aí, nós temos nesse documento que a gente está propondo aí para o... Aliás, eu queria... setor. Eu vou pedir aqui, coloca para mim aí esses dois, a Faperon e Conselheite, não, o Conselheite. Coloca aí, porque se você quiser saber que documento é esse, entra lá no site da Faperon, esse aqui, o Sistema Faperon, entra lá que você vai descobrir. Onde é que está ele aí? Capacitações? Não, está em notícias. Tá? Não, ele é esse aí mesmo, né? Notícias. Entra aqui no Notícias e você vai ver. São 15 folhas. Eu tive cuidado de ler. Bacana, muito bem feito. Um negócio assim, muito técnico, que prevê, por exemplo, pensa na possibilidade de se criar uma linha de crédito específica. Isso é caro para o governo? Não, porque é o seguinte, você tem toda uma estrutura, você vai receber esse dinheiro, você empresta esse dinheiro e você vai receber. Agora é necessário que a gente tenha esse valor já colocado e que ele tenha um juro subsidiado, já que tem que pagar aquele raio daquele imposto de 19,5%, que eu não sei porque é que tem que pagar. Pô, poderia reduzir para 4%, Pelo 6% para apoiar uma cadeia tão importante, socialmente correta, né? E distribui uma renda, né? Chegou no final do mês, são 18, 20 mil produtores. Pelo amor de Deus, isso é um negócio fácil de fazer. E isso depende de governo e Assembleia Legislativa. Eu vi lá na Assembleia Legislativa vocês discutindo isso e todo mundo batendo palma, todo mundo muito feliz e dizendo que vai apoiar. Mas até agora... vamos esperar que essas medidas foram propostas, documentadas, registradas, né, ao seu governador, ao presidente da Assembleia, para que possa, juntamente com o setor produtivo, unir as forças para que grande parte desse plano estratégico ele possa ser colocado em prática, né? Na verdade, são um conjunto de propostas que a gente entende que não é de uma hora para outra. Tem medidas que a curto prazo vai surtir efeito, outras a médio e outras a longo. Mas se não fizer, se não tomar essas medidas providenciais no momento certo, com a visão de gestor, principalmente a Secretaria de Agricultura do Estado, a CEFIM, a Secretaria de Planejamento e a própria Casa Civil do Estado tem que estar mais próxima dos produtores do Estado e principalmente desse segmento agora que é o setor leiteiro, que está precisando de uma atenção diferenciada. Tanto que nós já conclamamos o presidente da Assembleia, o Alex Redano, para que realmente tenha outro olhar. Se não é do ramo, mas é do interior, está ali em Ariquemes, conhece do assunto. Né? Conhece. Tem um pé no chão, né? Tem um pé no curral, né? Ele é um cabo sensível. Eu acredito que tem tudo para poder acatar esse grito aí do leite de Rondônia, mostrando essas dificuldades, essas necessidades de implementar um planejamento estratégico que realmente já deveria ter feito há 5, 10 anos atrás, que está devendo muito. Você quer ver um negócio fácil? Eu vou ler aqui só um pedacinho, um trechinho pequeno. Financiamento. O plano de financiamento prevê um valor aproximado de 15 milhões do Fundo Proleite, a ser aplicado em 5 anos e administrado pela FADEP, sob gestão do IFRO. Qual é a dificuldade para fazer isso? 15 milhões vai matar o quê? 15 milhões? O que é 15 milhões para estruturar isso aqui assim? É muito pouco, é muito pequeno, é um dinheiro pequeno para 5 anos. Mas é o seguinte, eu digo assim, em 5 anos vai estar pronto, mas no primeiro ano, no primeiro mês já dá resultado. Eu não sei se você sabe, Léo, as pessoas que estão nos assistindo, o governo, através de uma canetada recentemente, agora um projeto que mandou para a Assembleia Legislativa, aprovou a extinção do Fundo Proleite. E sabe quanto que tinha de dinheiro no Fundo Proleite? Que poderia investir em genética, em equipamento, em próprio financiamento de tourinho, de matrizes, para melhorar a capacidade de produção desses pequenos produtores do Estado. 45 milhões jogou na fonte 100, tirou do fundo, que era um fundo que estava na gestão
da SEAGRE, e que, com certeza, o conselho que define, que apoia, ia acatar os projetos de desenvolvimento para a cadeia, e o governo entendeu que era melhor acabar com o Fundo Proleite, Jogar dentro do caixa. jogou no caixa, e a gente não sabe para onde foi, e passou para a Emater. A partir de agora vai ser gestionado pela Emater, 10 milhões por ano. Mas os 40, já estamos em crise, ainda pegar 45 milhões que foi recolhido pelos produtores, o laticínio que recolhe, as indústrias de laticínio, mas é tirado de nós, produtores, dos 18 a 20 mil produtores do estado de Rondônia. Quando se paga alguns centavos a menos, é para poder pagar essa taxa para o governo. Com certeza. E aí essa taxa estava acumulada, que poderia jogar, né, algum programa estratégico dentro de um Como planejamento desse. A questão do laboratório, né? Que é necessário. Nada. Então, aí pega, me desvia para pagar salário e jogar dentro da fonte 100. Agora, você vê só uma coisa, joga na fonte 100. Sabe o que era necessário nesse momento? Era o seguinte, era mais 45 milhões para colocar dentro da Emater. A Emater é a grande universidade, para mim, do estado de Rondônia, para a agricultura familiar. Quando faz agricultura familiar, você é da agricultura familiar hoje. Na hora que você compra mais um pedaço de terra, você vai subindo de status e, de repente, você é grande produtor. É assim que as coisas acontecem. E a Emater não é diferente. A Emater trabalha também dessa forma. Agora, pegar o dinheiro do Proleite, jogar dentro da Emater ou em outro lugar, e a partir daí colocar 10 milhões dentro da Emater, eu não sei por que a gente faz isso, mas isso é igual a dar ré no carro. Está saindo daqui para ir para outro canto, mas engata a ré primeiro, que é para a gente ver se o carro está funcionando. Eu vou chamar o Olá Telecom, a gente volta daqui a pouco no terceiro bloco com mais Hélio Dias e a minha querida Simara Gonzaga. Conheça a Olá Telecom, o seu provedor de internet de fibra ótica, com frota de veículos bem equipados e profissionais treinados, tanto na área de campo quanto na área de suporte. A Olá Telecom garante que você esteja sempre conectado, seja para o trabalho, estudo ou lazer. Com a nossa tecnologia de ponta, oferecemos a você a internet mais rápida e confiável de Rondônia. Estamos comprometidos com a sua satisfação. Olá Telecom, conectando você ao mundo. Estamos de volta, eu estou no terceiro bloco do nosso programa de hoje. Quando começo a conversar sobre essa questão de leite, de produção, nós estamos num estado que ele só tem dois caminhos. Ou ele faz a prestação de serviço aqui dentro de Porto Velho para você colocar as coisas, aquilo que é produzido, a gente mandar para o Pacífico ou para o Atlântico, via Rio Madeira e via estrada, ou então a gente vai plantar soja, algodão, milho, tudo aquilo que a gente está fazendo. E o que a gente precisa? A gente precisa industrializar isso. A gente tem aqui o Adélio Barofaldi, que já é um homem de visão, já olhou lá, está fabricando ração. E a gente vai precisar de ração para tudo no final das contas. Se a gente não quer desmatar e nem precisa desmatar, a gente precisa disso. Agora, para fazer isso, vontade política de novo e a gente ter planejamento. Agora, planejamento está difícil. Se não tiverem vocês assim, do terceiro setor, atuando para produzir, para trabalhar em cima disso, a gente está rasgado, né? Olha, e esse estado é um estado pujante. Eu acredito muito em Rondônia, acredito agora. Eu sempre fui do interior do estado, da região da Grande Rolim de Moura, região altamente produtiva, onde concentra muitas indústrias, mas há 8 anos estou aqui em Porto Velho. E eu vislumbro que Porto Velho é um município, olha, eminentemente promissor para a agricultura e para a pecuária. Já se destaca entre já está passando cerejeira em produção de grãos, milho e soja. Esse ano, talvez, no próximo censo, deve passar. Em termos de rebanho de gado... 25% do estado. Está aqui dentro desse grande município. E as oportunidades que tem. Eu conversava com o pessoal da Amigo Seu, da Carvalho, a empresa que faz a parte de portuária aqui, que tem Carvalho e alguma coisa, eles têm sede em Manaus e aqui, eles vão iniciar até março, se receber as licenças e as autorizações, para que daqui 30 quilômetros aqui ao longo do Rio Madeira, margem direita, de fazer um baita terminal perto do Grupo Margem ali, aonde vai atender um pedido nosso antigo da Federação da Agricultura, dos pecuaristas,
que é exportar carne por Porto Velho. Ele me garantiu que a empresa dele, se receber essas licenças até março, o projeto estrutural está tudo pronto, eles colocam toda a estrutura para ser construída, onde vai ter todo o sistema de embarque e desembarque, com container refrigerado, congelado, com todas as balsas, as tomadas, as balsas também. Eles têm um grande acordo já com a MSC, que é a maior, que dispõe de toda essa estrutura de container. Na Amazônia, né? É a maior de todas. É a maior, a MSC. E vai, sem dúvida nenhuma, para nós, vai ser um grande ponto exportar carne. Hoje, o maior problema nosso de Rondônia, da pecuária, é esse diferencial de 20% a 30% que nós recebemos a menos na arroba em relação a Mato Grosso, em relação a Goiás. Sob a alegação que o frete saindo dos cortes aqui, dos frigoríficos de Rondônia, para o Porto de Santos, para o Porto do sul do país, custa isso. A partir do momento que nós começarmos a exportar por aqui, e eles garantiram, nós vamos dar segurança, nós já fizemos essa experiência, está aprovado, nós vamos ter 15 dias a menos nesse trecho aqui, principalmente, tanto faz para qualquer Europa como para a Ásia, vai ter 15 dias a menos. Então, eu acredito que 2027 vamos inverter a logística. Você vê o quanto que é importante que vai ser Porto Velho, os empregos direto e indireto que vai gerar com essa inversão da importação de carne bovina, que são milhões de toneladas que saem de Rondônia, né? São um nível muito grande, porque nós aqui o consumo é pequeno e os abates são mais de 3 milhões e esse ano deve chegar em 3 milhões e 200 de cabeça só Rondônia. Então, essa inversão, esse anúncio da empresa aqui, construindo isso, com toda essa estrutura. E o grande vantagem é que não vai ser governo no meio, vai ser iniciativa privada, empresa privada com empresa privada. Quem anda por ali, Simara, você conhece pouco daqui ainda, né? Se você chegar ali no Hospital do Amor, entrando ali um pouquinho antes dele, tem uma estrada ali que vai chegar lá na boca do... lá na estrada do Porto, no Expresso Porto. Tem 30 quilômetros de estrada, 30 quilômetros. Você já pensou o que é isso? 30 quilômetros é mais ou menos eu acho que os caras pensam que deve ser de São Paulo até Belo Horizonte. 30 quilômetros é uma porcaria. É nada. E não é nada. E até hoje está lá. E sabe o que a gente resolveria com aquilo? O problema de carretas dentro de Porto Velho. É tão fácil fazer aquilo. Agora, se é tão fácil fazer, por que aqui não faz? Você viu quantos postos já tem ali, né? O Bertolin, Maggi, já está todo mundo fazendo ali, o Expresso Porto. Aquilo ali vai ser uma zona portuária. Esse porto que nós temos aqui hoje, o porto que a gente chama aqui do... Público organizado. O porto organizado. Esse porto aqui, ele vai ter uma função muito menor do que aquilo que tem. Sim. Porque o que a gente tem hoje também, eu fico imaginando aqui o meu amigo Holanda, que está lá jogando as carretas dele, passando por dentro de Porto Velho e o que ele vai ganhar com isso? Mas já está previsto, né? Tá. Nós já estamos descendo aqui, já fizemos teste, a Hermasa fez teste aqui, descendo com uma balsa com 40 balsas e 2 rebocadores. O maior transporte do mundo. Dá para fazer. Se a gente colocar... Isso a gente está fazendo aqui com a Hermasa, que não é... A Hermasa, o negócio dela é grãos, não é o transporte em si. Se a gente pegar a MSC, já pensou para onde é que a gente vai? Bertolini, que faz isso com muita precisão. Eu acho plenamente possível, só falta vontade mesmo e organização. Olha, gente, eu vou chamar a Samara e eu volto daqui a pouquinho para a gente finalizar esse programa. Se eu fosse conversar sobre tudo que está aqui, de novo lembrar vocês, entra lá na Faperon, dá uma olhada, tem um documento, entra lá, Faperon, clica notícias, abre, tem um estudo perfeito, grande, 15 folhas, fácil de entender, foi feito por técnicos, mas não tem negócio de economês, juridiquês, não tem nada disso. É fácil para entender. Vai lá que você vai gostar. A rede hospitalar Samar está presente nos principais municípios de Rondônia, com uma estrutura completa de serviços. Consultas médicas ambulatoriais, pronto atendimento 24 horas para situações de urgência e emergência, exames diagnósticos de laboratório e imagens com equipamentos de raio-x e tomografia modernos. Equipe médica especializada para a realização de cirurgias nas mais diversas áreas da medicina.
e os mais avançados tratamentos de alta complexidade, com a hemodinâmica para procedimentos de cardiologia, UTI neonatal e pediátrica, disponíveis no Hospital Samar Porto Velho. Reunimos mais completos serviços de saúde em um só lugar, para sua comodidade. Seja em Porto Velho, em Cacoal ou em Ji-Paraná, você pode contar com os serviços de saúde da Rede Samar, porque cuidar com excelência é o nosso propósito. Para mais informações sobre atendimentos a convênios e particulares, entre em contato através do canal de atendimento 0800 033 0393 ou em uma de nossas unidades Samar. Estamos de volta, eu estou no quarto e último bloco do programa de hoje, sentindo bastante, porque eu gostaria que o programa de hoje ele fosse feito em duas partes. E eu já vou convidar aqui o Hélio e a Simara para a gente marcar aí pelo mês de janeiro, fevereiro, a gente voltar aqui e saber como é que está se encaminhando aquilo que vocês prepararam. E eu vou pedir agora, Simara, pelo seguinte, eu fico muito empolgado com esse assunto e a gente termina até falando muito daquilo que a gente quer, daquilo que a gente almeja, e eu precisava que você mandasse também o seu recado para o pessoal da produção. Eu sei que você tem uma preocupação muito grande com isso. Já aceitou a cidade aqui? É para ficar mesmo, não? É, né? Né? É sim. Uhum. Vou ter minha filha aqui, né? Então. Mas se eu fosse mandar um recado para os produtores hoje, é assim, quando a gente pega os números, né? Os números, os índices produtivos do nosso rebanho, como o presidente Hélio disse, a nossa produção ela está muito aquém da média nacional. Uhum. Então, a gente precisa sim melhorar a genética, mas a gente precisa também investir em alimentação, em sanidade, em higiene. Higiene, quando eu falo, é higiene na hora da ordenha, para que a gente eleve a qualidade do nosso leite. Higiene do animal e do ordenhador, né? E do ordenhador. Perfeito. E, assim, investir em capacitação, em manejo de pasto. Eu costumo dizer assim, como eu vim de uma região onde você vê o povo produzindo vaca no morro, eu fico um pouco indignada quando eu vejo aqui essa abundância de recursos, de luz, de água, né? Clima e temperatura favorável, e do relevo, que é plano. Uhum. Então, a gente tem todas as condições favoráveis para produzir alimento para o rebanho. Não precisa matar a vaca de caminhada. Não precisa. Uhum. E aí, a maioria dos produtores ainda utilizam forragens com uma qualidade baixa. Então, investir em manejo de pasto, investir na produção de suplemento alimentar para época de escassez, então uma silagem, corrigir o seu solo para o plantio. Importante isso, né? Utilização de calcário. Eu falo assim que a gente não precisa de grandes tecnologias. A gente precisa fazer o feijão com arroz bem feito. Que é manejar pasto, ter suplemento alimentar para a época da seca, né? Para a época que falta o pasto. Tomar cuidado com a sanidade, com a higiene na hora da ordenha, com o armazenamento do produto. Investir em genética. A gente sabe que, obviamente, nas condições atuais, o produtor nem passa pela cabeça muitas vezes isso, porque dificilmente ele está conseguindo manter o custo. Né? Ele tem um custo hoje de produção de R$ 2,30, R$ 2,40, e o laticínio está pagando R$ 1,50 para ele. Então, é um pouco complicado, e aí a gente precisa de políticas públicas, né? A gente precisa da vontade do produtor, de uma mudança de cultura também, mas a gente precisa, em primeiro lugar, das políticas públicas. Então, esse seria o meu recado. Eu fico pensando aqui, a gente tem merenda escolar, precisa de leite, precisa de queijo, tudo isso aí. A gente podia estar fazendo com aquilo que nós temos aqui. Mas como é que eu vou... Eu entrego a merenda escolar, mas eu tenho 19,5%, 17,5%, não é isso? 19,5% de imposto em cima do prato de comida que eu estou dando para o menino, em cima do copo de leite que eu estou dando para ele. Exatamente. Tem alguma coisa de errado. Eu não estou fazendo crítica aqui por fazer, não. Mas é o seguinte, isso é falta de planejamento, é falta de visão, é falta de tudo. Eu não diria que é falta de vergonha, não, porque às vezes a pessoa nem sabe o que está acontecendo. Não sabe nem onde é que a vaca está berrando, para a gente utilizar
uma terminologia que está muito própria aqui dessa nossa conversa. Mas é necessário que a gente procure se interessar mais, entender direito aquilo que tem. Nós temos aqui nós temos excelentes técnicos e nós temos muita coisa que foi colocada à disposição do produtor. Nós temos uma Idaron, que é uma referência. Nós temos o Conselheite, que é outra referência. Nós temos aqui a Emater, a Faperon, a Embrapa, né? A Embrapa, tudo isso para colocar. E nós temos gente que veio para cá puxando a cachorrinha e que está aí lutando até hoje para resolver, para melhorar de vida. Fala aí. Inclusive, dentro dessas políticas públicas aí, o mercado institucional, conforme você tocou no assunto, por exemplo, você imagina a quantidade de alunos que estudam hoje na rede estadual do estado, são 450 escolas estaduais, você imagina quanto de aluno que estuda aí e nas redes municipais. Se fosse colocado o leite barriga mole, se fosse colocado o iogurte, se fosse colocado o queijo, pelo menos respeitasse o que está na lei. 30% tem que ser comprado dos produtores. Mas o que acontece? Não falta nas escolas, as merendeiras não querem fazer alguns produtos vindo do produtor, de forma in natura, ou o próprio leite precisa ter freezer, precisa ter muitas vezes algum equipamento de conservação, mas não tem nas escolas. Isso não me interessa, é melhor comprar bolacha vindo da Mabel lá do Ceará, para poder dar aos alunos, que é mais prático, mais fácil, né? E aí os produtos da terra, que podia ser chocolate, que podia ser alguma coisa de peixe, banana, o próprio não é priorizado. Então tem que ter uma política pública de vergonha no Estado para poder inhame e Icará, a gente come lá em casa todo dia, riquíssimo. Por que não coloca isso para os meninos? Falta de o quê? Falta de decisão de quem manda. Eu conclamo aqui, porque o secretário de Educação do Estado, o governador não senta, o Conselho de Educação do Estado não senta e não prioriza. Olha, tá faltando o quê, merendeiros? Ou o diretor de escola? Falta não sei quantos freezer. O que custa o freezer para conservar este ou aquele alimento dentro das escolas? Ou muitas vezes uma câmara fria de médio porte. É falta de vontade. Ano que vem a gente vai trocar gente aí. Eu acho que está na hora de vocês começarem a se virar. E olha, não é governador e presidente da República que é o mais importante, não. Quem muda é legislativo. Pensa aí se você está satisfeito com sua bancada federal. Pensa se você está satisfeito com seu deputado federal, seu deputado estadual, seu senador, porque é esse pessoal que pode mudar a sua vida. Presidente da República e governador, eles fazem aquilo que ele tem vontade, mas quem determina se pode ou se não pode, se faz ou se não faz, é esse pessoal do Legislativo. Enquanto vocês não entenderem que o Legislativo é o poder do povo e é o primeiro poder e o mais forte que tem, a gente vai ficar nessa pindaíba aí. Obrigado, hein, Hélio? Obrigado, Léo. Aparece mais. A gente vai aparecer. Simara, adorei conversar com você. Obrigada, à disposição. Hoje com a Federação da Agricultura e o Senar, estamos à disposição para defender os nossos representantes, são os produtores e pecuaristas do Estado e todas as cadeias. É isso aí. A gente está encerrando o programa de hoje e agradecendo, como sempre, o privilégio da sua audiência. Eu quero convidá-lo para um novo encontro. Desejo a todos vocês boa noite, bom sono e bons sonhos. Fiquem com Deus e a gente se vê na próxima. Tá bom? Tá de bom tamanho? Tá? E olha, quem é flamenguista aí, calma, não adianta chorar. O leite derramado, não adianta chorar sobre o leite derramado. Leite derramado já foi pro chão, acabou a história. Boa noite, fique com Deus, tchau, tchau.